Na noite de 23 de maio de 2025, uma câmera de segurança registrou um chileno de 21 anos entrando em um prédio com outro homem. Ele havia saído de seu apartamento, dizendo que ia encontrar amigos e nunca mais voltou. 11 dias depois, um médico confessou saber onde estava o corpo. O que aconteceu entre a entrada daquele prédio e a descoberta do corpo desencadeou uma investigação que chocou o país inteiro. Se você quiser saber todos os detalhes dessa história terrível, assista ao vídeo até o final. Meu nome é Lilian e este é o canal Casos Criminais. Sejam todos muito bem-vindos. Na quarta-feira, 4 de junho de 2025, policiais chegaram a uma ravina localizada perto do rio Tinguiririca, na cidade de San Fernando, a mais de 150 quilômetros ao sul de Santiago, no Chile. A busca foi realizada depois que Christian se apresentou voluntariamente e afirmou saber a localização do corpo de um jovem que estava desaparecido há vários dias. Na área, os investigadores encontraram o corpo sem vida de Francisco Javier Albornoz Gallegos, de 21 anos, cujo desaparecimento havia sido comunicado por sua família no final de maio. O corpo estava envolto em um lençol azul e apresentava múltiplos golpes visíveis no rosto e em outras partes do corpo. Além disso, o corpo encontrava-se em avançado estado de decomposição devido ao tempo decorrido desde a morte. Inicialmente, considerou-se a possibilidade dos ferimentos terem sido causados pela queda do barranco. No entanto, os primeiros achados forenses começaram a lançar dúvidas sobre essa hipótese. Diversas das lesões observadas não pareciam compatíveis com uma queda acidental. A descoberta confirmou o pior desfecho possível para a família do jovem, mas marcou o início da investigação. No entanto, a história havia começado quase 2 semanas antes. Na noite de sexta-feira, 23 de maio, Francisco estava no apartamento que dividia com seu colega de quarto. Por volta das 22 horas, ele disse que ia sair para encontrar uns amigos, porém não deu mais detalhes, embora tenha pedido para que ele verificasse sua localização no celular caso algo acontecesse, algo que costumava fazer com seu círculo íntimo. Minutos depois, uma câmera de segurança do prédio registrou sua descida no elevador e saída do edifício. Essa seria uma das últimas imagens conhecidas do jovem com vida. Por volta das 23 horas, ele enviou uma última mensagem pelo WhatsApp, dizendo que estava no apartamento de um amigo. Naquele mesmo instante, o sinal do seu celular foi detectado perto de uma praça. A preocupação só começou depois de algumas horas, no sábado 24 de maio, quando Francisco não voltou para o apartamento. Não atendeu ligações, nem respondeu mensagens. Seu comportamento pareceu estranho para sua família e amigos, já que ele sempre os avisava onde estava. Nas horas seguintes, enquanto tentavam, sem sucesso, localizá-lo, seus entes queridos começaram a temer que algo estivesse errado. Ao tentarem registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, as autoridades informaram que deveriam esperar pelo menos 24 horas. No domingo, 25 de maio, o boletim de pessoa desaparecida finalmente foi registrado. A partir desse momento, iniciou-se uma busca que duraria 12 dias, mantendo a família de Francisco presa em uma angústia imensa. Nos dias seguintes, a investigação apresentou poucos resultados. Enquanto sua família e amigos vasculhavam diferentes partes de Santiago em busca de pistas, mensagens e campanhas para encontrá-lo começaram a se multiplicar nas redes sociais. No entanto, apesar dos esforços, nenhuma pista clara surgiu para revelar o que havia acontecido. Mas a situação mudou inesperadamente no dia em que seu corpo foi encontrado. Mas antes de prosseguirmos com a reconstrução dos eventos, vamos conhecer quem era Francisco Javier. Ele nasceu em 18 de maio de 2004 em Santiago, no Chile. Tinha 21 anos na época dos fatos e trabalhava como técnico de farmácia em uma rede de farmácias localizadas em uma das áreas mais ricas da capital. Era descrito como um jovem quieto, reservado e responsável. Francisco havia começado a trabalhar cedo. Seu objetivo era continuar os estudos na universidade e ter sua própria casa. Sua infância não foi fácil, pois ele nasceu quando sua mãe biológica, Nathalie Gallegos, tinha apenas 17 anos. Durante os primeiros anos de vida, sua mãe começou a desenvolver dependência química que afetou profundamente o ambiente. Com o tempo,
A situação tornou-se cada vez mais difícil. Quando Francisco tinha cerca de 5 anos, sua mãe se juntou a uma congregação evangélica. Lá ela conheceu o pastor Júlio Coronado e sua esposa Jaqueline Dias. Foi então que ocorreu um evento que marcaria o resto da vida do menino. Natalie, sua mãe, deixou Francisco com eles e partiu, sem nunca mais voltar. A partir daquele momento, o pastor e sua esposa decidiram criá-lo como seu próprio filho. Ele também cresceu ao lado de Valentina, a filha do casal. Francisco era uma criança muito tímida e reservada, marcada por suas experiências de infância. Com o tempo, o apoio da família e a terapia o ajudaram a superar alguns desses traumas. Durante a adolescência, Francisco começou a fazer bicos para ganhar seu próprio dinheiro. Lavava carros, passeava com cachorros e fazia vários outros trabalhos ocasionais enquanto terminava os estudos como técnico de farmácia. No final de 2024, realizou um de seus objetivos pessoais, mudar-se para um apartamento próprio perto do trabalho. Ele dividiu o apartamento com Gonzalo Ortiz, um enfermeiro de 29 anos com quem tinha uma boa convivência. Para Francisco, a mudança representou um passo importante. Após uma infância difícil e anos de trabalho árduo, ele sentia que finalmente estava começando um novo capítulo em sua vida. Agora que sabemos quem era Francisco, podemos retomar a investigação. Na terça-feira, 3 de junho de 2025, um homem de 31 anos compareceu voluntariamente à promotoria acompanhado de seu advogado. Ele alegou saber o que havia acontecido com Francisco e que poderia indicar a localização de seu corpo. O homem era Christian González Morales, um médico equatoriano que morava em Santiago há vários anos. Durante seu depoimento, Christian relatou que na noite de sexta-feira, 23 de maio, havia se encontrado com Francisco e um terceiro homem em seu apartamento. O terceiro homem era José Miguel Baeza, um chefe de cozinha de 41 anos. O primeiro encontro deles aconteceu em 3 de abril de 2025, no apartamento de Christian, depois de se conhecerem por meio de um aplicativo de namoro. Embora não tenham se visto novamente por um tempo, continuaram se comunicando por mensagens. Nessas conversas, José Miguel falava sobre certas fantasias relacionadas a encontros com pessoas mais jovens, chegando a mencionar que, apesar de ter 31 anos, aparentava ser mais jovem, algo que, segundo Christian, o atraía. Christian afirmou que José Miguel costumava obter entorpecentes para consumir durante os encontros. Com o passar das semanas, ambos concordaram em se encontrar novamente na noite de sexta-feira, 23 de maio, mas desta vez não estariam sozinhos. José Miguel disse que levaria um terceiro participante, um homem mais jovem chamado Francisco. Segundo Christian, antes de voltar para casa, seguindo instruções de José Miguel, ele comprou 4 pacotes de narcóticos para o encontro. O próprio José Miguel havia mencionado que levaria alguns itens, incluindo limões, panos e lona plástica para cobrir a cama. Algo que, segundo Christian, ele costumava usar durante seus encontros íntimos para evitar sujeira. Mais tarde, naquela mesma noite, as câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que José Miguel chegou ao apartamento acompanhado por Francisco. Dentro do apartamento, ocorreu uma conversa que mais tarde seria considerada relevante pelos investigadores. José Miguel pediu-lhe discretamente que não contasse a Francisco que iriam usar drogas naquela noite. Contudo, Christian respondeu que, se o jovem ia ficar, ele deveria saber. Nesse momento, reparou que Francisco parecia confuso com a situação e até um pouco nervoso. Foi então que José Miguel interveio e disse ao jovem que iriam aplicar anestesia. Apesar disso, Francisco permaneceu no apartamento e foi lá que ocorreu o incidente que tirou sua vida. Antes de prosseguir, se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso nos ajuda muito. Christian afirmou que durante a madrugada de sábado, 24 de maio, no meio do encontro, Francisco começou a ter convulsões repentinamente e, segundo seu relato, ele realizou reanimação cardiopulmonar por vários minutos, mas não conseguiu salvá-lo. Foi então que ambos decidiram não chamar o serviço de emergência. Dominados pelo medo e pelas possíveis consequências legais, optaram por ocultar o ocorrido e se desfazer do corpo. Inicialmente, pensaram em escondê-lo em uma mala, mas descartaram a ideia ao perceberem que o zíper estava quebrado. Diante dessa dificuldade, saíram do prédio em busca de outra solução. Foi então que encontraram um carrinho de compras, que mais tarde usariam para transportar o corpo. Envolveram o cadáver num lençol antes de retirá-lo do apartamento. Depois, levaram-no até o carro de Christian.
A partir desse momento, começaram a percorrer diferentes partes de Santiago sem saber o que fazer. Durante várias horas, dirigiram pela cidade tentando decidir onde abandonar o corpo sem serem descobertos. Por volta das 11 horas da manhã de sábado, chegaram a um posto de gasolina. Durante essa viagem, José Miguel tentou desbloquear o celular de Francisco usando o sistema de reconhecimento facial. Como não conseguiu, destruiu o aparelho usando uma pedra e o queimou dentro de uma embalagem de batata frita na beira da estrada. A viagem prosseguiu para o sul até chegarem à cidade de São Fernando, onde decidiram abandonar o corpo em uma ravina perto do rio Tinguiririca. Em seguida, ambos deixaram a região. Entretanto, enquanto se afastavam, José Miguel começou a se preocupar. Comentou que o local estava muito exposto e que havia a possibilidade de alguém encontrar o corpo facilmente. Por esse motivo, sugeriu que voltassem para tentar escondê-lo melhor. Horas depois, já tarde da noite, ambos chegaram ao local onde haviam abandonado o corpo. José Miguel instruiu-o a amarrar uma corda ao carro para que pudessem descer a encosta. Christian obedeceu e desceu até onde estava o corpo. Foi então que a situação começou a afetá-lo emocionalmente. O médico disse que ao chegar perto do corpo, desabou em lágrimas. Disse que naquele momento compreendeu a gravidade do que estavam fazendo. Pouco depois, Christian recebeu uma mensagem de José Miguel. A mensagem dizia: "Avisarei quando estiver a caminho, embora ache que não conseguirei chegar a tempo." Para Christian, essa mensagem foi perturbadora, pois ambos estavam no mesmo lugar, mas o chefe parecia estar tentando criar um álibi. Essa informação permitiu que a polícia organizasse uma operação que, no dia seguinte, levou à descoberta do corpo de Francisco. Uma autópsia preliminar foi realizada no mesmo dia. Até então, a única versão conhecida dos fatos era fornecida por Christian. Só que os resultados do exame médico legal começaram a contradizer suas palavras. O laudo do médico legista determinou que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. Francisco apresentava graves ferimentos na cabeça e múltiplos golpes em diferentes partes do corpo. Inicialmente, os investigadores consideraram a possibilidade dos ferimentos terem sido causados por uma queda na ravina onde o corpo foi encontrado, mas descartaram rapidamente essa hipótese. Os ferimentos no corpo de Francisco pareciam ter sido infligidos antes do descarte. Essa conclusão mudou o rumo da investigação. A teoria de morte acidental causada por uma convulsão começou a perder credibilidade, enquanto exploravam a possibilidade do jovem ter sido vítima de um ataque violento. Outra questão perturbadora surgiu no processo: a possibilidade de Francisco ainda estar vivo quando foi abandonado na ravina. Com essa informação, a investigação passou a se concentrar em determinar o verdadeiro papel de cada um dos dois homens que estavam com ele naquela noite. Encontrar José Miguel foi fácil. Christian havia fornecido seu endereço. Quando os investigadores entraram na residência, um fogão estava aceso, queimando várias peças de roupa. Algumas eram de Francisco. A tentativa de destruir as provas foi frustrada. As roupas foram recuperadas, adicionadas ao processo e José Miguel foi preso. Ele optou por não prestar depoimento. Mesmo assim, o relato de Christian não seria considerado definitivo devido às inconsistências. Com os dois homens presos preventivamente, a promotoria começou a reconstruir o que aconteceu na noite de 23 de maio e nas horas seguintes. A análise de depoimentos, perícias forenses e o conteúdo digital dos celulares apreendidos tornaram-se essenciais para estabelecer a responsabilidade de cada envolvido. Desde o início, a promotoria levantou a possibilidade de se tratar de um homicídio. A gravidade dos ferimentos da vítima e as inconsistências no relato de Christian sugeriam a possibilidade de um ataque violento dentro do apartamento. Para a família do jovem, a prioridade era descobrir toda a verdade sobre o ocorrido e ver os responsáveis levados à justiça. Com o passar das semanas, o caso de Francisco Albornoz continuou a chocar o público chileno, não apenas pela morte de um jovem de 21 anos, mas também por tudo o que aconteceu depois. Entretanto, a análise do conteúdo digital começou a ganhar destaque. Os investigadores analisaram conversas, registros de localização e informações em aplicativos de mensagens para reconstruir com mais precisão a sequência dos eventos. Eles também analisaram as conexões entre os envolvidos, suas comunicações anteriores e qualquer elemento que pudesse esclarecer o que aconteceu dentro do apartamento durante a madrugada de 24 de maio.
Com o avanço da investigação, ambos os indivíduos foram formalmente acusados de homicídio simples e mantidos sob custódia aguardando o julgamento. Em abril de 2026, o processo ainda está em andamento e um veredito final ainda não foi proferido. O caso de Francisco Albornoz revelou mais do que apenas um crime. Também expôs como, em questão de horas, uma série de decisões pode transformar uma tragédia em algo ainda mais sombrio. Após a morte de Francisco, houve várias oportunidades para fazer a coisa certa, ligar para o serviço de emergência e pedir ajuda. Mas, em vez disso, o que se seguiu foi uma tentativa desesperada de encobrir os fatos. Essas ações não apenas agravaram o caso do ponto de vista jurídico, como também intensificaram a dor de uma família que passou 12 dias procurando por ele sem saber o que realmente havia acontecido. O sistema judiciário ainda tem a tarefa de esclarecer completamente o que ocorreu naquela madrugada, determinar o que aconteceu dentro daquele apartamento e a responsabilidade de cada pessoa envolvida é crucial. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e deixe seu like. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.